salve galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Estamos aqui reunidos com um tema absurdo. Esse tema aqui, quero ver você refletir comigo, tá? Conosco, porque eu não tô sozinho. Hoje aqui eu tô com o pastor Lucas, pastor Rafa. Salve, salve, salve. E hoje, galera, é o seguinte, ó, presta atenção. Eu sou igreja, você é igreja, e a pergunta é: como que a gente pode ser igreja, velho? Na faculdade, na escola, no trabalho? O que vocês acham, meus pastores? Qual que é o papel da igreja na sociedade ou o que Deus designou para isso com a gente? Exatamente. É interessante, porque assim, que nem eu tava falando com o pastor em off, pra gente dar uma aquecida no tema, né? Eu sou fundacionalista, né? Eu gosto da ideia de criar estruturas de conceituais em cima de conceitos mais basilares. Então, eu tenho partes do meu conhecimento que são bem básicos, assim, e o mais básico de todos é que Deus é amor. E assim, Deus, se você pegar lá a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ele fala: venha a nós o teu reino. Então, acho que a gente poderia começar uma discussão justamente a partir desse ponto, né? O que Deus espera de nós quando ele chama a gente de igreja? Total, né? Exatamente. Até porque o termo igreja, né? Que vem do eclésia, é chamados para fora, para algum propósito, né? Uau. Então a gente já tira aí o conceito de que igreja é dentro das quatro paredes, do contrário, né? A igreja é para fora, né? Para fazer algo, para realizar algo. Também o conceito de que ele nos tirou das trevas, nos tirou de um lugar fora do reino para nos colocar dentro do reino dele. Então, esse é o nosso papel, né? Começa para isso, de colocar os outros também dentro de onde? Levar, né? Para onde? Tem uma ideia, uma metáfora que o Lewis usa no Cristianismo Puro e Simples, que está aqui atrás, que ele compara a humanidade a terroristas, né? Terroristas que querem criar desordem no reino. Entendi. E quando nós nos convertemos, é como se nós nos tornamos embaixadores dentro daquela área que está corrompida. Sim. Né? E então, assim, tipo assim, você vê que tem muitas metáforas em volta do que significa igreja, porque é uma coisa complexa. Jesus criou para que isso fosse uma coisa extremamente complexa. Afinal de contas, nós estamos trazendo para a terra aquilo que Deus espera do reino dele, entendeu? Total. Não é uma tarefa simples. E existem muitas igrejas, né? Muitas placas de igreja, onde as pessoas às vezes se questionam, debatem, né? Pô, porque isso é certo, isso é errado. Aqui na minha Bíblia tá falando que isso é errado, aqui na minha não tá falando que é, porque são interpretações, né? Então, são revelações. Agora, seria muito pequeno de Deus se a gente lesse uma coisa e interpretasse todo mundo igual. Eu acho que a multiforme sabedoria de Deus, da multigraça dele, traz justamente esse mosaico complexo de que pessoas podem se identificar com uma fé reformada, com uma fé pentecostal, com uma fé apostólica. As pessoas são complexas, né? Sim. Nós somos muito complexos. É porque dentro disso, a gente tem duas formas de ver a igreja, né? Que existem, né? A igreja que ela é a universal, que é uma, que independe de placa, de segmento, se é pentecostal ou apostólica, enfim. E a igreja que a gente chama de local. Que aí, Sim. essas... Okay. São coisas diferentes. Denominações. Denominações. São essas igrejas aí que vai ter a sua forma de encarar diferente, ou a forma de lidar. São né? visões diferentes. Mas que não significam que todas, né? De alguma maneira, porque a minha é certa, aquela é errada, né? Essa multiforme graça de como Deus se relaciona com cada público ali, né? Total. Mas existe a igreja, a universal, né? Não a placa, né? No caso aqui, foi conhecido demais, no caso. Mas a igreja que ela é o organismo vivo de Cristo, o corpo de Cristo, onde nós aqui, ou quem está no Japão, é o mesmo, parte do mesmo corpo, né? Então, nisso é que nós somos um. Isso que nós somos verdadeiramente igreja, né? E é essa igreja que tem um papel fundamental na humanidade. Você está falando para mim, então, que não existe igreja de uma pessoa só? Não tem como. Ah, nossa. Então quer dizer que a igreja tem que ser uma união de pessoas. Isso. Quer dizer que não existe igreja, eu xingando no Twitter sentado no meu sofá. Não tem, tá? Não dá. Desculpa, cara. É porque assim, né? Até porque é chamados para fora, né? Não é você ficar sentado no seu sofá. E é chamado, né? Não é chamado, é chamados. Exato. Já vem de plural até na raiz da palavra lá, né? Então, assim, a igreja, ela tá presente no Antigo Testamento
quando lá no Antigo Testamento ela é chamada de o ajuntamento dos santos. Já era a igreja, é um outro termo que não é do grego, mas que é do hebraico lá, para a mesma função. Onde tinha um povo, alguém ali, um grupo que tinha uma função de fazer algo. Que é o que o pastor Rafa estava falando aqui. Nós temos um papel, né? Não é só a gente é a igreja, vamos tentar ir para o céu, não. A partir do momento que eu saio do território terrorista, e agora, né, aliás, eu saio não, com que eu dentro do território, né, terrorista, eu me converto, eu sou embaixador de outro reino aqui dentro, eu tenho um papel a exercer dentro desse reino que eu tô. De convencer outros terroristas. Isso é muito forte, implementar a cultura do reino, né? Exato. Também. E aí é que tá. Quando a gente fala de implementar a cultura do reino, a gente erra um pouco. Aí eu acho que você deveria voltar nos salvos, porque a gente já falou sobre visão e tal, cosmovisão. Já falamos de cosmovisão. A gente só não usou a palavra cosmovisão. Que é justamente assim, a forma como a gente pensa. Porque normalmente o ser humano ele pensa centrado nele mesmo. Porque a gente joga o jogo em primeira pessoa, já falei isso, né? Em vários outros podcasts. E qual que é a disrupção? É justamente a gente parar de pensar que a gente tá jogando em primeira pessoa e começar a jogar um RTS, que é uma visão de cima, pensando assim, como que Deus pensa nesse bagulho todo aqui junto? Entendeu? E eu sou um minion lá que tô ajudando a Deus a trazer o plano dele aqui pra Terra. Então eu já não tô jogando o jogo em primeira pessoa. As minhas ações individuais, individuais, elas trazem impacto no todo. E aonde eu tô. Sim. Em todas essas áreas. Sim. Então não tem cristão só de domingo à tarde. Existe. Não existe isso. Né? Não existe cristão de falar assim, eu acredito em Jesus. Não, não. É muito mais do que isso. Porque você tem que pensar como Jesus pensava. Se você ler lá João, ele fala, você tem que pensar como Jesus pensava. Senão você é mentiroso. Total. E em Hebreus fala, né, que existiam pessoas que não estavam congregando mais. E elas são. É citado como que não deve seguir esse exemplo, né? Não se deve fazer isso. Paulo fala. Ou seja, nós precisamos estar sempre vivendo a fé coletiva, né? A fé como um grupo, como pessoas, um relacionamento. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é uma metáfora para mostrar um pouco da revelação de quem ele é. Deus, ele é 3 pessoas em uma, certo? Sim. Um Deus em 3 pessoas. Sim. E nós somos um corpo de várias pessoas. Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Como a unidade de pessoas plurais, de totalmente diferentes, ela glorifica a Deus e ela mostra que Deus, ele é real. Porque como é que pode, tipo, eu, que sou totalmente diferente de você, que é totalmente diferente de você, a gente sentar numa mesa e, tipo assim, tá suave, entendeu? No mundão é tipo assim, tá, sentar na mesa é pra jogar truco e dar soco na cara da pessoa. É isso. Mas é porque eu acho que a gente consegue ser um pelo mesmo propósito, né? Sim. Assim, é o espírito que nos torna um. Exato. Então, assim, humanamente nós temos características completamente diferentes. Mas o espírito, ele nos torna conectados no mesmo propósito, no mesmo sentimento de Cristo, de Filipenses 2,5. Então a gente começa, beleza, né? A gente começa a alinhar, né? Tem eu amo na Bíblia, que é quando fala que todos eram unânimes em fazer Davi ser rei. Cara, era um exército grandioso e não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. Como é que todo mundo tinha o mesmo sentimento? Isso é uma transmissão de sentimento. Uau. Né? E é o que Cristo veio para a Terra e fez inicialmente ali, né, com um grupo pequeno, né, diretamente com ele, e foi se expandindo. Total. E potencializando esse mesmo sentimento, né, multiplicando. E esse realmente assim se torna igreja. Quando o pastor Rafa falou isso de nós sermos um, por isso que o diabo odeia a igreja. Porque ele é um ser totalmente individualista, né? A gente estava falando ali um pouco antes que... Por isso que ele não queria ser um com Deus. Que foi o que ele tentou fazer Ele queria... com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Você vai ser igual a Deus, você vai ser igual a Deus, mas vai ser separado. Não precisa ser um com ele. Seja você... Mentindo na própria oferta, cara. Exato. Querendo oferecer um produto, tá mentindo. E outra coisa, já quebrou ali, o cafezinho da tarde, mano. Eles tomavam café da tarde com Deus todo dia, eles quebraram já a comunhão logo ali. Já logo aí. Logo aí, velho, já não tinha mais o cafezinho. Ô pastor, mas e na prática? Como que a gente pode ser igreja, ser Cristo,
formando células, formando grupos, seja na faculdade, seja no trabalho, como que a gente pode ser Jesus dessa forma, num reino terrorista? Assim, como a gente tinha falado, é uma mudança na forma de pensar. O fato de você centralizar Jesus na tua vida, você vai ver que muita coisa muda. Porque, por exemplo, você não vai trabalhar para ganhar dinheiro. O seu trabalho vai ganhar outro significado. Você vai trabalhar para trazer o reino de Deus para a terra. Você vai trabalhar mais, melhor. Provavelmente você vai ser honrado, mas isso é subproduto. Esse não é o produto principal. Consequência. Exato. E aí o que acontece? Deus, ele é muito engraçado, porque quando uma pessoa começa a andar muito com ele, ele chega e faz assim, ó, coloca no centro. Aí todo mundo começa a olhar para aquela pessoa. Porque imagina que você tem aqui, por exemplo, essa tela azul aqui, não sei o quê. Tá. Se eu colocar um pontinho amarelo aqui, pontinho amarelo, você vai ver de longe o pontinho amarelo. Porque se destaca. Porque se destaca. E é esse o ponto. Quando você tem a humanidade toda corrompida, pensando todos em si mesmo, no que eu vou fazer, na minha viagem, no que eu quero, como vai ser minha progressão profissional, e você começa a pensar, não, o que eu posso fazer para cumprir o plano de Deus? Ou seja, você pensar no próximo, pensar em Deus e pensar no próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você começa a ser o bicho estranho. E aí, daí começa a dar certas coisas com você, o pessoal vai começar a perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Por que tá dando certo? Por que você é diferente? Por que você é diferente? Por que quando eu tô junto com você eu me sinto bem? E Jesus vai se revelando, né? Exato, através de você. As perseguições também vêm de bônus, né? Essa é claro. Ah, com certeza. Porque no reino terrorista, uma hora uma arma vai ser apontada pra tua cabeça, tá ligado? Não, é até teu ponto, porque, tipo assim, a questão de você ser perseguido e você passar por tribulação faz parte da vida cristã. Porque, afinal de contas, é no sofrimento que a gente é forjado, né? Jesus não deixou bem claro que no mundo você vai ter tribulação. E Tiago ainda vai mais, bom, você devia ficar feliz por passar por tribulação, porque é quando você passa por tribulação que a sua fé é provada, que você prova pra Deus que você confia em Deus. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Exato. Então, assim, essa mudança de mentalidade que pega mais. Aí você fala, como a gente faz isso sistematicamente? Sim. Né? Eu acho que daí entra um pouco de dom de cada um. Você tem uma visão mais evangelista. Eu sou um cara mais mestre. Eu não sei ainda qual que é eu não convivi muito com o pastor para saber qual desses grandes ministérios apostólicos é predominante na vida do pastor Lucas. Mas, cara, tipo, eu não consigo ir numa praça pregar. Não faz parte. Mas, cara, todo mundo em minha volta sabe que eu sou cristão. Todo mundo à minha volta entende o que é cristianismo porque simplesmente trabalhar comigo. É convivência, né? É convivência. Relacionamento. E isso prega, porque vira e mexe, o cara tá passando por dificuldade e ele vem conversar com quem? Com você. Claro. Porque as suas atitudes, elas falam muito mais do que as suas palavras, né? Então o fato de elas verem você e verem você como exemplo, isso prega, mano. Isso é Se eu não me forte. engano, foi o Billy Graham citando o Spurgeon, que ele falou assim, prega o evangelho, se preciso, use palavras. Olha isso. Você é louco. Seja Jesus. Não, e quando a gente tá falando disso aí, né? Por exemplo, sobre o ser, né? E não só o estar. Se você vê os filhos lá do sacerdote que expulsou o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Então eles usaram tudo certinho, né? Foram super corretos. Só que não era Deus dele, né? Só que, exatamente, eles não faziam parte de um corpo. Eles não tinham autoridade da igreja pra isso. Paulo prega. Então, tipo, Terceirizou a parada. então assim, é outro nível de relacionamento. Então, quando a gente é igreja, a gente se reveste também dessa autoridade. Dessa autoridade, mas dessa diferença dentro do mundo, né? Porque eu não estou numa igreja, né? Eu sou a igreja. É aquilo que é o meu ser. Então, eu no trabalho, pelo que eu ganho dinheiro, tem propósito, a minha família tem propósito, as coisas, a minha diversão tem também o propósito, tudo que eu faço, por ele, pra ele, né? Todas as coisas. Então, assim, é exatamente a forma como que a gente tem que realmente mudar a nossa mentalidade de, pô, eu não tô num clube, né? Dentro de umas coisas que a igreja não é um clube. Por favor. Ela não é um clube, ela não é um lugar onde a gente tem... Você veste uma camiseta e sai fazendo propaganda. Exatamente. Exato. Meus amigos estão lá, legal, seus amigos estão lá.
Mas qual que é o propósito dessa amizade também ali? Desse corpo junto ali? E se seus amigos não estiverem lá Exato. mais? Porque, sei lá, Acontece muito. acontece. Pô, a vida passa, as pessoas mudam. Aí As você pessoas... deixa... Ah, eu deixo A de ser igreja não é cristão um clube de namoro. Exato. E aí você deixa de ser cristão porque mudou o contexto social que você tá vivendo naquele momento. Pô, não seja Pequeno, né? codependente, Pequeno, né? Mente Não se pequena, né? prenda. Uma das funções práticas da igreja, a gente estava falando disso, é sobre manifestar o reino de Deus aqui na Terra. Sim. Que a gente colocou como a primeira coisa que é necessária. Tá lá no... Tá na oração do Pai Nosso, mano. É manifestar o reino de Deus. Então, o que é lá, Venha a nós o teu reino. assim na Terra, Como no céu. É. Então, assim, como que é no céu? É o que a gente trazer para cá. Daí é 1 Coríntios 12:12. Sinais, prodígios e maravilhas. O primeiro papel da igreja é levar sinais, prodígios e maravilhas. Né? Então, qual que é a nossa... Praticamente se perguntou, né? Sim, na prática. Na prática é isso, é sinais. Né? Então, sinais através de cura mesmo, né? De libertação. Mas também, daí do outro papel que pode começar a encaixar nisso, de boas obras. Né? Daquilo que a gente faz que é sinal para as outras pessoas. A gente esquece dessas pequenas obras. Porque assim, Jesus falou, se você for fiel no pouco, No mundo. você vai ser fiel no muito também. E a gente esquece que o pouco que é, ora todo dia, lê a palavra, você, cara, faz o bagulho certinho e tal. Pô, arroz e feijão. O arroz, feijão, aqui, lá, pá, pô. Isso já fala muito. Com certeza. Porque nem isso as pessoas estão fazendo, né? É muito louco como tá tudo superficial. Pô, eu vou me alimentar de um Reels, eu vou me alimentar de um videozinho, e pra mim, ó, tá suave. É porque tá centrado neles mesmo. Porque assim, eu quero absorver, mas eu não quero fazer nada, entendeu? entregar. Uma igreja Eu não quero egocêntrica. entregar. Virou obeso espiritual. Ela é egocêntrica, né? Tipo, a igreja gira em torno de mim, e não o oposto, né? Sim. A minha vida é em torno de Cristo. Por isso que é tão Da difícil. igreja, né? Por isso que é tão difícil de você marcar uma vigília. Por isso que é tão difícil de você marcar evangelismo. Por isso que é tão difícil de você Ó marcar. líder, ó líder. É a sua dor. A bispa, ela até contou em um culto atrás aí, e eu tinha visto... Qual bispa? Bispa Sônia. Tá. Eu tinha visto vídeos, tem tantas bispas. Muitas bispa bispas. Sônia. Muitas bispas. E aí ela... Tem um vídeo, né? Mas... E ela tava contando no culto, assim, pô, se você estiver andando num lugar e ver uma pessoa sem um pé, você fala, caramba, né? Vou perder o pé aqui, né? Ok. Agora se você estiver andando na rua e ver só um pé, sem um corpo, é assustador. É muito assustador, cara. E é isso que é uma pessoa sem a igreja. É um pé. É um pé morto. É um pedaço, é um membro que não serve pra nada. Que logo vai apodrecer, que se acha o membro... Eu só penso em invasão zumbi. Então tem um pé aqui, é um velho. pé aqui, Nossa, no The Walking Dead na hora. Então, assim, essa eu acho que é muito perfeita assim, essa análise. Realmente. Ainda que, tipo, o corpo perca um pé, ele ainda é corpo, tá vivo, ainda é quem ele é. Funcional. Funcional. Agora, o pé ali, cara. E o cara que... Não, eu me alimento aqui da igreja, da minha igreja, né? Meu sofá. Aham. Tá ótimo. Ah, beleza, é um pé morto. Assistindo os teólogos de YouTube. Exatamente. Não falo que você não deva consumir teologia no YouTube. Eu Exato. faço isso e recomendo. Mas você não pode trocar isso pela comunhão da igreja, tá? Até porque a gente tem o outro lado de olhar isso, que são os pastores do YouTube, né? Que é muito mais fácil, né? Exatamente. Pô, senão você, É. você não recebe ligação de madrugada porque você tem que salvar alguém querendo se jogar da ponte. Ser pastor do YouTube é fácil. Recebi uma essa madrugada, era 1h30 da manhã. Tinha acabado de dar TT pra minha filha. Ô, pastor, ora por mim, porque tô numa situação e tal. Então, e quantas pessoas hoje estão desconectadas da igreja porque falam, eu sou de tal igreja, mas eu nunca fui lá. É uma ilusão, né, pastor? Tipo assim, É. você tá conectado na internet, você tá desconectado das pessoas. Cara, assim, pô, na pandemia foi uma bênção, né? A internet. E é uma ferramenta, né, É pastor? maravilhoso. Não Uma é que ferramenta, não é seja Aqui usado. a gente tá usando como uma ferramenta. Exatamente. Mas é um meio para levar a unidade do corpo. Exato. E não para parar ali, né? Aqui eu já tô vivendo tudo. Não. Até porque é na união, é na unidade mesmo. Quando eu falo unidade, não é nem só física, mas não tem como eu me relacionar com quem eu não convivo proximamente. É superficial. É. Que é um dos propósitos de Deus, né? Lá em Romanos 8:29, você vai ver que Deus, ele quer uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Ou seja, nós temos essa ideia de criar uma família, todos tendo Deus Pai como Pai, e Jesus como primogênito, e todos mirando a estatura do varão perfeito. O que não é fácil, porque não é fácil. Por isso que é mirando, né? É mirando, né? A ideia é essa. É.
a gente usa muito da graça, né? Da graça e da misericórdia. A ideia Mas é isso, entendeu? A ideia é todos nós cada vez mais ser parecidos com Jesus e quanto mais gente tiver nessa família, melhor. É isso os dois coisas. Por isso que é ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas para você, cada vez mais você vai se parecer com Jesus quando você tem esse relacionamento. E ame o próximo você vai pregar o evangelho, você vai doutrinar, é que é ruim esse verbo, né? Você vai discipular as pessoas, você vai trazer doutrina para as pessoas, para elas poderem ser mais parecidas com Jesus. Porque às vezes é difícil você ver por si mesmo que você não tá indo num lugar muito legal. Com certeza. Você precisa de alguém dar um cutucador, mano. Tá zoado isso aí que você tá fazendo. É por isso que existe a igreja, né? Uma das coisas que existe a igreja, né? Exatamente. Tá feio, tá feio. Então, em Efésios 4:11, que fala, ele deu para apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres. Sim. E aí todo mundo sabe de cor esse. Mas tem o porquê disso, que é o 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Sim. Uau. Por que O pessoal lê o para-choque de caminhão e esquece do outro, né? Por que ele edificou, apóstolos, a estrutura da igreja? Por que ele colocou isso, né, como essa hierarquia espiritual? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E a unidade da igreja. Então, exatamente. Então, assim, a igreja ela tem o papel de edificar ao próximo, ou seja, a si mesma, né? Quando eu edifico ao meu irmão, eu estou edificando a mim mesmo. Eu estou, né, fazendo aqui uma retroalimentação daquilo que é o ideal dentro do corpo de Cristo, né? Então, Você já é célula provado cientificamente que a melhor forma de você aprender é você ensinando, né? célula boa, Com certeza. célula cancerígena, prática, né? contamina. Sim. E aí, a célula boa, né, cura. Então, a gente tem que ser a célula boa que cura isso. Dentro da própria igreja, né, também, não só o organismo, mas a organização, a igreja, é a gente se edificar um ao outro também, né? Esse é um papel fundamental nosso. E dentro da própria igreja, a gente vê oportunidade de ser Cristo, né? De ser usado por Deus para pessoas que ainda estão passando por um processo, como todos nós. Eu digo mais, você tem que buscar isso. Não é só, tem uma oportunidade. Porque nossa, parece que brota. Não brota, velho. Não brota. É você ativamente, por amor a Deus, você tem que ir lá e buscar. E é um Porque hospital. busca o reino dos céus, entendeu? Porque senão, cara, você vai ficar no sofá xingando no Twitter. E E para você também. hoje é o X, né? É o X, né? É o X. A palavra fala, né? Pra você alarga as estacas da tua tenda, né? E não impeça. Isso é a oração de Jabes, né? Não, é porque assim, é o cara que ele expandiu a vida dele com Cristo, né? E não Sim. falar, na hora que Deus falar que eu vou fazer, eu faço. Não, pô, vai atrás, busca. Né? Buscar ser mais parecido, busca edificar, busca aprender. É uma sede, né? Exatamente. Um desejo de ser mais parecido com Cristo. E isso vai transbordar. Uma hora o seu copo vai encher, mano. Vai dando drive na vida. Exato. E vai ser um alimento que vai alimentar muitas pessoas, né? Todas ao seu redor. Família, trabalho, faculdade, até dentro da igreja, onde tem pessoas que, estão passando por dificuldades, você vai ser usado por Deus ali dentro. Não é porque tu não tá na igreja, é santo. Tá todo mundo buscando a santidade, entendeu? Então, é um processo. Na verdade, até o conceito de santo tá errado. A gente lê errado, mas aí você ouve o outro podcast que tem sobre esse conceito sobre santidade. Siga lá, assista lá, não perca. O apóstolo fala que santidade não é, tipo assim, a gente não cometer pecados. Santidade é justamente a gente buscar a Deus. Exato. Então, quando nós somos chamados santos, é justamente porque a gente está nesse processo de busca incessante para nos alimentarmos do nosso Criador. Né? Com certeza. E nós estamos nesse relacionamento com o nosso Criador, voltando ao cafezinho das 6 horas da tarde, né? A comunhão. Na comunhão. Que Adão e Eva, deixa pra lá, vai. Não, eu quero mais, olha só que bizarro. Eu busco mais conhecimento, eu busco mais tecnologia, eu busco mais entendimento do universo para deixar Deus de lado. Olha isso. Sendo que Deus é o que alimenta todo Deus o universo. é tudo sobre ele. A gravidade só funciona porque Deus tá lá, entendeu? Exato. Exato. Fonte, né? Pois é. Assim, tem uma coisa que eu sempre visualizei a respeito da igreja, que eu acho importante, né, trazer aqui. Sobre quando a gente é a igreja, onde nós estamos posicionados espiritualmente. Porque muda, né? Sim. Assim, quando eu sou Lucas, onde eu estou posicionado? No pálido ponto azul, né? No universo lá. O planetinha Terra limitado a isso aqui. O máximo que eu posso chegar é dar uma volta aqui no mundo, conhecer todos os países. É isso aqui, minha vida é essa. Talvez, né? Os caras vão sair do planeta, não sei, enfim. Não sei. Mas se for muito longe, também é perto. Entende? Não é comparado ao que é o universo.
Mas assim, eu como Lucas, eu tô limitado a isso. Só que eu tô limitado ao mesmo lugar que o diabo também. Porque quando ele é expulso da eternidade, ele precisa do que é físico agora para ter uma ação. Porque assim, se tirar o mundo físico, o diabo é o que? É um ser já acabado. Então ele também é limitado ao planeta Terra. Ele é limitado a isso aqui. Porque ele vai devagar em Marte fazer o quê? Né? Então beleza, ele está limitado ao planeta Terra. Aqui, fechado. Aí quando eu sou igreja, com a igreja eu estou assentado acima de principados, potestades e dominadores. Então eu estou à direita do Pai. Como igreja a gente já é isso. A gente já está nessa posição espiritual. Então muda, né? Porque Jesus está lá, né? Exatamente. E ele deu essa autoridade pra gente. Exatamente, né? Eu sou corpo com ele. E a Bíblia até fala, e para que ele fosse cabeça sobre todas as coisas, ele deu isso à igreja. Né? Então assim, ele está sobre tudo, inclusive sobre a igreja, que tem autoridade sobre tudo também. Amém, né? Amém, aleluia. Só assim, o que eu quero dizer é que quando eu aprendi uma coisa, que às vezes eu orava de baixo para cima, e às vezes eu oro de cima para baixo. Então assim, quando eu oro como Lucas, a minha oração, ela tá aqui, eu tenho que orar, ela tem que passar pelo segundo céu e chegar até Deus. Agora, quando eu oro de cima para baixo, eu oro na autoridade da igreja. Então, eu ordeno que as coisas aconteçam. Né? Então, perdão, bati aqui. Estou num lugar muito maior, muito mais amplo. Né? Minha autoridade, ela vem de cima para baixo como igreja. Por isso que a oração da igreja, né, em comunhão, unidade, ela é poderosa. Essa é uma visão que principalmente a visão apostólica traz forte, né? A proeminência da igreja para a mudança do ambiente, a mudança da sociedade como um todo, né? E aí, esse é o impacto, porque a gente ficou bem na teologia e tal, não sei o quê, mas isso impacta em todas as áreas, porque se você começa a se enxergar como igreja, você começa a ver que as suas ações do seu dia a dia mudam, né? Você ajudar, você dar o seu lugar no busão para a pessoa pro preferencial, mesmo que você não esteja sentado no preferencial, isso é seu papel como cristão. Você ajudar a velhinha a atravessar a rua é o seu papel como cristão. Você vê uma pessoa passando por dificuldade e ir lá ajudar, esse é o papel como cristão. Porque, por exemplo, uma das principais coisas do cristianismo, que é colocado como doutrina logo no primeiro século, tem que ajudar a viúva e o necessitado. Tem que ajudar. Não é sobre você. Boas obras. Tem que ser feito. Isso, o seu cristianismo reflete em obras. Né? Pastor Lucas, Mano. qual a mensagem para concluir o papel da igreja? É ser e não estar. Uau. É muito mais ser do que estar. Né? Se eu entender, a gente tá falando bastante coisa, porque eu acho que é necessário entender o que é a igreja. Como é que eu vou fazer algo que eu não entendo, né? Então, entender. Então, entender a importância, entender o quão grande é a missão também. Que hoje a gente está fazendo aqui o que Cristo iniciou, né? A gente dá continuidade nisso. Só que ele não esteve na Terra. Ele foi a igreja na Terra. Uau. Cristo foi o cabeça na Terra. Ele não esteve só na Terra. Vou passar Ele é o cabeça, né? Exatamente. Dizer assim que ele esteve aqui na Terra, mas ele foi o que ele tinha que ser. Ele só não esteve. E a gente não está de passagem para estar aqui. A gente está aqui para ser o que Cristo espera que a gente seja. Então, assim, a mensagem acho que é essa. Seja igreja. Não fale, não só leia. Olha, legal o que Paulo fez. Não, faça, né? Uau. Seja. Porque afinal de contas é sobre isso, né? Exatamente. E você, pastor? Volta pro básico. Você tá devendo no básico. Tá devendo no feijão com arroz. Volta lá. Leitura da palavra, não sei o quê. Comunhão do corpo. São os 3 pilares principais, né? É a sua comunhão com Deus em oração, em leitura da palavra, e a sua comunhão com o corpo estando na igreja e participando das coisas da igreja. A igreja não é só o culto de domingo. Não é uma missa. Não é só aquilo lá, cheque lá. Não é só isso. É verdade. É você ir lá, olhar, não, vamos lavar o chão da igreja. Faz parte. Entendeu? Faz parte. E limpar o banheiro do acampa? Faz parte. Eu limpei o banheiro. Tá ligado. Eu sou igreja nesse Nem ligado. Nesse ponto eu sou igreja. De pegar o cocô com a mão. Né? Tá. Esse tá no chequezinho de coisas que o Rafael passou. Esse aí é o No Mundo Tereis Aflições. A parte da igreja da aflição. Deixa eu tá aí. Pô, galera, se vocês curtiram, se esse papo te edificou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Salve! É nóis! Bate o sininho, tudo mais. Bora!